Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar aí operando aí, utilizando a ferramenta Scalper junto com toda a analogia da gente de Fibonacci, tá? Toda a analogia da gente de Scalper aí, fazendo a movimentação de Price Action com ondas de Elliott, tá? Com pavis, né? Com figuras gráficas, né? Com movimentação de Candle Stick, tá rapaziada? Então, primeiro de tudo, já deixa aquele like para fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas aqui nesse canal, não sabe de nada sobre Day Trading, então fica comigo e acompanha aqui, que nesse vídeo eu te dou muito insight, beleza? Então, rapaziada, primeiro de tudo a gente já vê aqui, né, a movimentação que eu fiz aqui, uma entrada de venda, tá? Aqui o gráfico ele tá muito lateral, tá? Isso aí foi 9h30, aconteceu uma notícia, tá? E aqui o gráfico ele tá muito lateral, beleza? Então por que eu fiz essa entrada? Essa entrada que eu fiz aqui, rapaziada, é uma entrada um pouco arriscada, tá? Mas uma entrada muito consciente do que eu tô fazendo, tá? Joga logo $20 aqui pro bolso para ficar tranquilo. Então, primeiro de tudo, o que é que a gente tem que observar assim que a gente entra para operar? Isso é muito importante. Por quê? Muita gente entra para operar e já quer bater uma ordem de venda, uma ordem de compra sem saber o que está acontecendo no gráfico, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vê que o gráfico aqui ele está, né, fazendo fundos mais baixos que anteriores, tá? Topos mais baixos que anteriores, então o mercado ele está descendo. Então, primeiro de tudo, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Que o mercado ele vem trabalhando em ondas, beleza? Então a gente vê correções e impulsões. Então o mercado ele não consegue ainda ganhar essa linha de tendência. Depois disso aqui, o mercado bate aqui nessa linha de tendência e respeita muito, tá? Aqui no Forex respeita muito a figura gráfica, respeita muito a linha de tendência, tá? Só não respeita suporte e resistência, né? Que a gente já sabe como ocorre a manipulação. Então, se você chegou aqui agora e não sabe o que é uma manipulação de suporte e resistência, então tem um vídeo, né, aqui no meu canal falando sobre essas manipulações gráficas, beleza? Então, ó, o que é que acontece? Aqui nesse candle aqui, esse foi um candle de 9h30, tá? Esse candle aqui, rapaziada, ele desce e faz toda essa movimentação de queda. O que é que significa? Esse único candle aqui, ele é um candle que fez um fluxo limpo, tá? Praticamente é um candle desse aqui, ó. Então aqui a gente tem 3, 6, 7 candles de baixa. Então é praticamente como se juntasse esses 7 candles de baixa e formasse um candle de baixa. Então isso aqui já é uma impulsão gráfica, beleza? Então essa impulsão aqui, ó, movimentação para queda. Então essa foi a notícia. Só que quando ocorre esse candle muito grande, né, de venda ou de compra, tem que acontecer o que? Uma correção. Então essa barra aqui ela tem que ser o que? Corrigida 50%, né? Na maioria das vezes é o que o movimento seguinte faz. Ele faz a correção. Então a gente vê aqui que a gente tem um candle que deixa um enorme pavio, tá? Um candle aí, um caça stop, tá? Um caçador de stop aí, ele tá procurando aí. Então quem entrou vendendo por aqui, ele pode voltar aqui, ó, e te tirar, beleza? Isso se você não colocou no 0 a 0. Então, rapaziada, mediante isso, então o mercado fez isso aqui, ó. Essa movimentação desceu com o candle e agora o mercado tá o quê? Tá trabalhando lateral, tá? Se o mercado trabalhando lateral nessa movimentação aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó, eu sei que o mercado tá trabalhando aqui nessa lateralização. Então, o porquê eu tenho que fazer esse tipo de marcação, tá? Esse tipo de marcação vai ser uma referência minha para eu saber onde está a liquidez, tá? Primeiro ponto, aonde está a liquidez. Segundo ponto, a fuga que vai acontecer por parte desse movimento, seja comprador ou vendedor, tá? Então a liquidez, rapaziada, nesse momento aqui do gráfico, ela está localizada aqui, beleza? Está localizada aqui nesse ponto, está localizada aqui e aqui nesse ponto. Por que disso? A gente consegue observar que todos os candles que entrou candle de venda, o gráfico fez um movimento ao contrário, corrigindo. Então todos esses caras aqui, ele vem buscar o que? Ele vem testar na maioria das vezes pavis, tá? Máximas e mínimas do candle anterior. Então aqui a gente vê que o mercado trabalhando aqui. Então não faz muito sentido você pegar aqui, ó, fazer depois desse candle aqui, ó, fazer uma entrada de venda para vir buscar isso aqui, tá? O candle reverteu, pô, mas se o candle reverteu, o porquê disso? Porque você está trabalhando aqui praticamente aqui agora dentro do caixote, ó. Então você está vendo que o movimento anterior, depois da notícia, o mercado ele fica um pouco bagunçado.
Então tá fazendo esse movimento de lateralização aqui, ó. Então não vale a pena você pegar a entrada para fluxo, tá? Como a gente é scalp, a gente vai pegar o que? Entradas curtas, que a gente sabe para onde o mercado ele está se movimentando através dos candle, tá? Então o candle ele vai representando força, tá? Exaustão, tá? Ele vai representando retração, que está acontecendo aqui onde está localizado todos esses pontos aqui de liquidez. Então a gente fica meio que resguardado em cima dessa leitura, tá bom? Então aqui a gente tem o que? Aqui a gente tem outro ponto de parada, beleza? Então a gente vem para onde aqui? A gente vem para a ferramenta, tá? Então a ferramenta, rapaziada, ela é composta por um histograma, tá? De fluxo e por um ADX também baseado em força do mercado, praticamente está acontecendo naquele fluxo ali naquela hora. Então a gente tem aqui uma linha de Fibonacci, tá? Essa linha de Fibonacci a gente vê que o mercado já foi buscar até a região de 38, tá? Depois ele retornou todo porque aconteceu a notícia, então o mercado tem que corrigir, recorrigir e fazer o que? A movimentação, seja ela para venda, né? Ou para compra, tem que fazer uma movimentação para alta ou para baixa, tá? Então se a gente vem aqui nesse ponto aqui, ó, a gente tem o que? A gente tem essa linha de tendência aqui, ó, tá? Essa linha de tendência está localizada aqui agora, tá? Então se eu ligar aqui a Fibonacci automática, ela tá aqui, assim, ó. Beleza? Então a gente já vê que a Fibo também ela projeta essa linha para cima, tá? E ela tá projetando a mesma linha aqui praticamente, ó, para baixo. Então, dito isso, eu sei que o mercado ele tem duas opções: buscar a região de topo e quebrar ela, tá? Quebrou a região de topo, vem buscar o quê? Ponto de liquidez aqui localizado aqui em cima. Então, ó, o mercado ele tenta, né, romper essa região aqui para fazer o quê? Para buscar liquidez. Então, se o mercado tem interesse nessa liquidez aqui, então ele tenta, ó, rompeu, tem interesse em buscar ela aqui em cima. Então, se tem interesse em buscar ela, ele vai fazer todo o movimento possível para buscar essa liquidez, tá? Então, o outro ponto é que essa região, né, tá com muita força de venda, ou seja, aqui está startando muita força de vendedora. Vocês observam que quando esse comprador chega aqui, ó, automaticamente o vendedor já demonstra defesa. Então, se eu tenho muita força aqui vendedora, como é que eu identifico essa força vendedora? Por isso aqui, ó, esse candle de notícia, tá? Ele foi de venda, foi uma notícia negativa para o mercado, então isso é força de venda, tá? Como aqui também, ó, essa movimentação aqui, ó, foi uma movimentação de venda, então aqui tem bastante força vendedora, tá? Então, praticamente a gente localiza onde está vendedor e onde está comprador. Então, o comprador e o vendedor simplesmente ele pode quebrar uma região do outro, tá? E retornar para fazer a movimentação contrária. Então, aqui a gente vê que o comprador, o vendedor, perdão, ele defende. Então, ó, olha só isso. O comprador faz uma movimentação para alta, buscando isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma subida para alta. Eu vou fazer uma compra aqui nessa região, tá? Pegar aqui essa compra, beleza? Então, o que é que a gente tem? A gente tem esse movimento de fluxo, né? Lá na ferramenta está mostrando para a gente volume comprador e o ADX ele está acima da linha de 20, tá? Fazendo essa movimentação aí. Então a gente tem o que? A gente tem movimentação de impulsão gráfica, beleza? Então o candle ele derrete todo, né? O sobe e retrai por completo, tá? Porque aqui a gente tem o que? Bastante liquidez. Então a gente tem bastante liquidez, o mercado ele faz o que? O mercado ele vai dando aquelas agulhadas, né? Para procurar esse ponto aí, o melhor ponto de liquidez aí para ele consumir, tá? Então, enquanto ele não consumir a liquidez, ele fica buscando e depois ele faz a movimentação que ele tem que fazer, seja de alta ou seja de baixa. Então, a gente observa aqui esse comprador, né? Vou tirar aqui a linha de tendência, vou ajustar um pouco aqui para baixo, beleza? Para vocês verem melhor. A gente vê que nessa linha de tendência aqui, ó, o mercado ele rompe, beleza? Ele rompeu já o que? Pode ser um sinal de quebra? Com certeza. Então aqui pode ser um sinal de quebra. Só que a gente tem outro fator muito importante que a gente tem que analisar, que é o que? A movimentação do candle anterior ao candle vendedor. Ó, esse candle de compra praticamente ele está do mesmo tamanho do candle de venda. Então aqui o que, é que pode acontecer? Lateralização. Por isso que esse cara aqui, esse comprador, ele está entrando. Beleza? Então se ele está entrando nessa movimentação aqui, ó, é porque essa região tem um pouco de interesse de ficar lateralizado. Então aqui na ponta desse pavio,
tá? Tá localizada as duas liquidez, só que esse vendedor, rapaziada, ele já foi tentar buscar aquela liquidez ali. Então esse comprador tá tentando buscar, o vendedor na realidade foi buscar a liquidez desse candle aqui, né? Esse grande candle de compra, tá? E o comprador, esse comprador aqui, tá tentando buscar a liquidez desse candle de venda aqui agora, beleza? Então aqui a gente já vê, ó, a linha ultrapassando aqui e aqui a gente vê a região de 38. É como se o candle batesse já nessa região de 38 e já tivesse ido buscar ela, beleza? Então, ó, a gente tem essa movimentação aqui também, ó, praticamente tá trabalhando assim o candle, tá? Quebrando isso aqui, a gente pode acontecer uma movimentação para queda, beleza? Então a gente pegou 20 dólares na primeira operação, tá? Aqui já tá, a gente tá com stop aqui de 23, beleza? 23 é negativo. Então vamos esperar aí um pouco essa lateralização de preço, tá? Então o que é que eu faço? Eu vou tirar essa linha aqui agora, beleza? Que o mercado está trabalhando aqui. Então é sempre como eu digo, rapaziada, o mercado quando ele quebra uma suporte resistência, ele faz o que? Ele manipula, ele quebra, possivelmente ele faz o segundo topo, tá? Ou um segundo fundo para fazer o que? Para retornar. Então aqui, ó, tá claramente o mercado ele tá lateral. Então o que, é que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer que esse candle aqui vai ser um candle comprador, beleza? Então a gente tem o que? Praticamente a gente tem meio que um padrão de repetição, tá, rapaziada? Como assim? Aqui a gente tem o que? Aqui a gente tem comprador, vendedor, ou para lateralização, comprador, vendedor. Automaticamente aqui tem que entrar um candle de compra, né? Para continuar essa lateralização aí do gráfico, beleza? Então a gente já teve duas lateralizações, um aqui, impulsão, um aqui, uma impulsão. Então a gente tem uma grande probabilidade, né, do mercado ele fazer essa movimentação agora aí para alta, fazendo essa micro correção, tranquilo, para buscar o que? Todas essas regiões que está localizada aqui em cima, porque se aqui for uma notícia negativa, então automaticamente o gráfico ele tem que corrigir, tá? Então se o gráfico tem, né, que fazer essa correção aí, então passa muito por esse candle de notícia. Então aí, ó, o candle tá indo buscar essa região, né? Ó, a gente já vê que tem uma grande retração aqui. O que é que tem aqui? A gente tem vendedor defendendo essa posição por causa desse pavio aqui, ó. Todo esse pavio aqui que o candle enxugou, a gente tem o quê? A gente tem vendedor posicionado aqui nessa região. Então, se a gente tem o vendedor posicionado aqui, ó, automaticamente aqui nesse período de lateralização, né? Esse candle agora ele vai ser decisivo, tá? Se esse candle terminar um candle de compra, o próximo movimento ele vai ser novamente um movimento comprador, tá? E se ele terminar um candle de venda, tem a probabilidade dele continuar ainda a lateralização e o próximo candle ele decidir o que vai fazer, tá? Por quê? Se esse candle aqui terminar comprador, ele está me dizendo que essa lateralização aqui acabou, ou seja, essa microlateralização acabou. Então, se essa microlateralização acabou, o que é que o mercado tem que fazer? O mercado tem que fazer um fluxo, né, de alta, tá? Um micro, tá? Eu não posso afirmar aqui que vai ser um grande fluxo, mas ele pode fazer um fluxo aqui micro, fazendo o que? Essa movimentação para buscar a região. A gente tá vendo aqui que tá entrando o vendedor. Quando o vendedor entra contra esses dois candles de compra, tá, ele está entrando o quê? Para corrigir, né, essa micro movimentação de dois candles. Então ele pode corrigir com um candle, tá? Então pode acontecer o quê? Uma retração e ele continuar o movimento, porque ele já saiu dessa lateralização aí, beleza? Então aqui claramente a gente tem essa região que está trabalhando aqui, ó. Essa aqui é a região. Então o mercado quebrou, esse candle vendedor entrou, tá? Engolfando todo esse movimento aqui. Só que aqui a gente tem o que? Comprador defendendo. Então se a gente tem comprador defendendo, a gente tem o que? A gente tem entrada de comprador, né? Para sustentar esse preço aí, beleza? Ó, então a gente vem para aqui, ó. Mercado querendo fazer uma movimentação de queda, tá? Que a gente ainda tem fluxo comprador, que a gente tem uma DX. Então aqui, rapaziada, o mercado ele tá um pouco enrolado, tá? O mercado ele ficou um pouco enrolado, era para ele ter feito a continuidade ali para alta, beleza? Então a gente já vê o que? Se eu estou numa operação como essa, eu já vejo o que? Que já está um pouco arriscado. Então automaticamente eu posso sair dessa operação ou ficar nessa operação. Só que o que é que eu acredito? Eu acredito nessa movimentação aqui, ó. Tá? Ó, correção. Aqui era para ser o que? Uma impulsão nesse movimento aqui. Então aqui fez o que? Uma impulsão.
Então eu acredito que o mercado ele vai fazer o que novamente? Outra impulsão para começar o que? A inverter, né? E começar o que? A fazer a sua subida, beleza? Então é muito importante a gente ter esse contexto do Price Action, porque esse contexto do Price Action é que vai ajudar a gente a ter clareza nas operações, tá? Que vai ajudar a gente a ter um feeling aí mais apurado, beleza? Porque se eu tenho, né, toda essa movimentação, toda essa leitura gráfica aí mais apurada, fica mais fácil da gente fazer o scalp, tá? E lembrando, quem tiver interesse em fazer a mentoria, é só entrar em contato comigo aqui, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Vem fazer a mentoria, vem aprender para não depender de ninguém mais, beleza? Porque scalper é vida. Scalper aqui foi que virou a chave. Então eu era um operador de day trade igual vocês que faziam a entrada de compra, esperava o gráfico andar aí 1000 pontos, tá? 500 pontos e acabava aí que o mercado ia toda vez e voltava, porque eu não sabia os pontos de parada, eu não sabia a leitura de candle, tá? Então a leitura de candle aqui no scalp é a cereja do bolo. Você aprendeu a fazer a leitura de candle, então você fica muito tranquilo, tá? Para fazer as suas operações. Então aqui a gente já vê, ó, que entrou seta vendedora, tá? Mas o movimento tá comprador, beleza? O DX está ainda embaixo da linha de 20, ó. Então, vamos observar aí, né? Se o mercado levar fundo aqui, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma nova impulsão. Tá, rapaziada? Lembrando, quem quiser adquirir a ferramenta, pessoal, é só entrar também em contato comigo aí no link do WhatsApp, tá? A ferramenta aí é apropriada para você aí que não quer tá fazendo a leitura do gráfico, tá? Só você seguir a ferramenta. Tá? Aqui a gente está seguindo um pouco da leitura do gráfico, mais a ferramenta, mas para vocês entenderem, né, como é que o mercado ele se comporta. Ó, vamos esperar esse candle aqui. Esse candle terminou vendedor, então esse candle aqui, tá? Ele está trabalhando onde? Ele está trabalhando aqui nessa região aqui, ó. Essa região foi onde o candle trabalhou. Observe que essas regiões, rapaziada, tem pontos muito importantes e pontos comuns que vocês ainda, eu acho que não teve discernimento, né, para acompanhar isso. Preste atenção comigo. Fundo, beleza? Voltou, quebra de fundo, tá? A maioria do pessoal entrou comprado aqui. Mercado voltou. Fundo, tá? Preste atenção, é esse movimento que vocês têm que aprender. Esse movimento aqui, ó, quebra de fundo, tá? Voltou, foi embora. Só que depois ele faz o que? Ele volta novamente. Trabalhando aqui, respeitando essa linha de tendência. Fundo, quebra o fundo, independente se eu ver ela de notícia ou não. O mercado faz o que? Ele volta. O mercado volta, faz que vai descer e não desce. Quem entrou vendido ele estopa, tá? Faz que vai subir de novo e não sobe. Quem comprou aqui ele estopa. Depois ele faz o que? Uma movimentação para alta. Quebrou essa região aqui, ele pode fazer essa movimentação aqui, né? A famosa movimentação de pullback, quebra a região e volta para fazer o pullback, tá? É isso que o mercado tem em mente que ele pode fazer aqui, tá? Para subir. E ele pode simplesmente quebrar e depois ele fazer o que? Ele voltar para fazer o que? Continuar a descida, tá? Então aqui também, rapaziada, o que é que o mercado ele pode fazer? Ele pode fazer isso daqui, ó. Tem uma região aqui, beleza. O mercado simplesmente ele pode trabalhar aqui, quebrar essa região e depois ele voltar. Então se ele vem aqui, faz essa movimentação aqui, tchau, vem buscar essa região aqui. Tranquilo? Então vamos acompanhar. O que eu espero dessa movimentação é justamente isso, né? A correção e a impulsão, tá? Então aqui, como aconteceu aqui a impulsão, a correção aconteceu aqui, então esse movimento aqui ele tem que ser um movimento de impulsão, tá? Então se você não sabe o que é impulsão e correção, como diferenciar, tem um vídeo aí também no canal, aí é só dar uma olhada, tá? Que vai ter no título lá, impulsão x correção. Então
O suporte ele está ligado à impulsão e correção. Então por isso que quando você marca a região de suporte e marca a região de resistência, né, o mercado na maioria das vezes ele não respeita. Então o que, é que eu vou fazer aqui? Eu vou cancelar o meu take aqui, beleza? Que eu estou vendo que ele está fazendo uma movimentação muito rápida, 25, 30, tá? 32, 40, 50 dólares, tá? Poderia ter enxugado um pouco mais, mas já fui, ó. Então para você ver que eu peguei, a primeira entrada eu peguei 20, a segunda eu peguei 50 dólares, tá? Então vai dar uma margem aí de 70 dólares, tá? Isso só utilizando a leitura de Price Action que eu ensino na mentoria, tá? É por isso que é muito importante. A ferramenta auxilia? Auxilia. Olha só, ela deu seta aqui, ó, nesse candle de força, tá? Aqui a gente teve volume e aqui a gente teve força do ADX. Então a entrada aqui, ó, estaria corretíssima, né? Que a gente vinha fazendo aqui, ó, entradas de venda, mas como eu falei para vocês, o mercado vinha fazendo entradas de venda contra um fluxo comprador. Então, se o mercado vendendo contra um fluxo de venda, então a gente não tem que vender, tá? Então, depois disso, ó, setinha de compra, beleza? Um candle de força mediana e o próximo candle que é que ele faz? Ele abre em gap de alta. Então, volume mais força do ADX, é para onde o candle escorreu, lá para cima. Então, antes de tudo, né, você, assim como eu falei a vocês, se o mercado, né, se o mercado ele viesse aqui, ó, trabalhando com esse candle de compra e fizesse aqui, ó, esse candle de venda, então o que é que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo uma movimentação, correção. Aqui tinha que ser impulsão. Aqui já aconteceu a impulsão, tá? Então aqui teria que ser o quê? Candle de venda, para o mercado fazer essa movimentação. Por isso que ainda eu não saí, né, da operação. Por quê? Porque eu tinha esse primeiro motivo que eu acabei de explicar a vocês e também tinha esse motivo aqui, ó. O mercado, ele está procurando o quê? Está procurando topos, né? Então, topos têm liquidez. Então, aqui, rapaziada, ó. Aqui eu tinha essa última região. Então, quando eu passei minha linha de tendência, primeiro ponto que eu observei. Respeitou, tá? Aqui ele faz o topo para começar a linha de tendência, respeitou, tá? Praticamente respeitou. E aqui o que é que acontece? O mercado vem, quebra. Opa! Se o mercado ele quebra uma linha de tendência de baixa, num movimento de baixa, isso quer dizer que o mercado ainda tem interesse em subir para fazer o quê? Buscar liquidez, tá? Então esse foi o primeiro ponto que não me fez sair da operação. Beleza? E assim como eu disse a vocês, quando o mercado ele quebrou, ele voltou. Porque ele tem que fazer o quê? Uma correção. Se aqui eu tenho uma impulsão, aqui eu tenho uma correção. Aqui era para ser uma impulsão, não aconteceu. Então, se não aconteceu, o mercado, o movimento de compra, ele faz essa impulsão para vir buscar o quê? A linha. Quebrou a linha, opa, já é o primeiro ponto para eu ficar ligado que o mercado ele pode fazer essa movimentação para alta. O mercado voltou trabalhando aqui nessa região, trabalhou aqui, né? Aqui era para ser um vendedor entrar aqui para quebrar essa região, não aconteceu. Entrou um comprador, um candle de força. Então, quando esse candle de força entrou aqui, rapaziada, o mercado próximo candle abriu em gap de alta. Por isso que eu tirei a minha ordem, né, de 20 dólares aqui. Eu digo, opa, quando o mercado ele abriu em gap que subiu um pouco do candle mais rápido, eu digo, opa, ele pode ir lá em cima e depois retornar. Então a minha ideia é que ele fosse, né, nesse próprio candle aqui, ó, e retornasse deixando um pavio para ficar um candle igual esse daqui, ó. Tá? Esse candle de compra aqui que tá com pavio enorme. Então ele podia rapidamente fazer isso. Então por isso que eu tirei minha ordem aqui e deixei ele escorrer. Quando ele escorreu, pum, bati lucro no bolso, tá? E é isso. Olha o que o mercado tá fazendo. Voltou aqui de novo. O que é que tá acontecendo aqui? Aqui tá acontecendo a mesma manipulação que estava acontecendo aqui, ó. Então, rapaziada, do gráfico praticamente, né? Falando assim, entre aspas, o gráfico é meio que padronizado, tá? Então, quando acontece um movimento de fluxo, né, só compra, o mercado ele reverte fazendo o quê? Só venda. Quando acontece esse tipo de movimento aqui, ó, o mercado ele se decide para onde é que ele vai,
né? Ele faz a movimentação, então depois ele vai fazer outro movimento meio que parecido com esse. Não necessário um movimento igual a esse, mas um movimento parecido. Pode ser um movimento mais curto que esse, pode ser um movimento mais longo que esse. Então, se você tem a analogia do price action, você entende como o candle ele se comporta, você sabe onde está a manipulação e os alvos de parada, rapaziada, isso fica claro na sua mente, tá? Então, isso aqui, né, é o que eu ensino dentro da mentoria mais avançada. Então, eu vou te ensinar a você, de fato, enxergar candle por candle, tá? Candle por candle, para você saber o que o candle, naquele momento, né, qual o sentimento que ele está mostrando. Então você já vai ficar o que? Ligado, porque o mercado ele pode fazer aquela movimentação que você achou que faria e ele vir reverter e te estopar. Então essa é a dinâmica do mercado, tá? Então se você tem interesse na mentoria aí, é só me chamar aqui no WhatsApp. Então, para a gente já iniciar, tranquilo? Então, por que a gente tem que saber sobre candle? Por que a gente tem que saber a importância do candle, tá? Como eu falei para vocês, rapaziada, essa movimentação aqui, ó, de topo, eu disse o que a vocês? Tá vindo consumir liquidez. Esse cara aqui, ele tentou, né? Ele veio até o máximo e não conseguiu. O candle de compra, ele tenta também fazer um movimento rápido, como vocês viram, para vir buscar isso aqui, ó. Tá? Depois disso, o que é que acontece? Eu vou tirar essa linha de tendência aqui para a gente entrar no mérito de candle a candle, tá? Para que vocês entendam um pouco do meu raciocínio. Se esse candle de venda aqui, ele não conseguiu consumir isso aqui da forma que ele queria, né? Ele voltou. Quando esse comprador entra aqui, esse cara aqui, ele foi um compra, um venda. Opa, pode ser uma lateralização. Entrou um comprador. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu falei o seguinte, que ia entrar um comprador e esse candle aqui, propriamente, era um vendedor e esse era um comprador. Se esse cara aqui continuasse compra, o mercado ele poderia subir, tá? Então eu falei que o mercado poderia subir aqui nesse movimento, beleza? Por quê? Esse aqui foi um candle contínuo, ou seja, compra, compra. Só que esse cara aqui, ele não conseguiu romper com o corpo esse topo aqui. Esse detalhe eu faltei passar para vocês aqui, mas estou passando agora. Então o mercado ele inverte, tá? Quando ele inverte, a gente vê que o candle vendedor ele sai o quê? Dessa lateralização aqui. Então se o candle vendedor saiu dessa lateralização aqui, ele tem o seguinte ponto de parada, ele tem esse, tá? E tem esse ponto de parada aqui, que foi o topo que foi rompido. E tem esse ponto de parada aqui. Então, quando ele trabalhou aqui, dentro do detalhe que eu já mostrei a vocês, que a linha de tendência de baixa ela tinha sido violada, né? Ela tinha sido rompida. Então, eu esperei o quê? Pô, se o mercado ele trabalhou aqui, isso aqui é uma elevação de fundo, isso aqui é uma elevação de fundo. Então, renovou o topo, ele começa a subir. Depois ele voltou e inverteu. Se aqui ele fizesse um candle de venda, rapaziada, então aqui a gente poderia sair da operação, tá? A gente ia sair com stop, mas a gente ia saber que o mercado ele ia vir aqui, trabalhar e buscar essa região. Só que o mercado aqui, ele fez uma correção dessa impulsão. Então, se tem uma correção dessa impulsão, tem novamente o que? Uma impulsão. Então, essa impulsão ela tem que quebrar o topo, né? Literalmente, ela tem que quebrar topo. Se ela não quebrar, então isso aqui, ó, faz um movimento contrário. Por isso que eu não saí da operação, tá? Olha só isso. Ó, para vocês que operam suporte e resistência, o mercado fez isso aqui com vocês agora. Ah, tô com a minha região de resistência traçada. Então muita gente que assim que o candle chega aqui, ó, pega uma entrada de venda. Então o candle já veio aqui e já te estopou. Quando pega uma entrada de venda, o mercado quebrou essa região aqui. Então ele fez o que? Ele fez um topo aqui, ó. Quebrou e fez um topo aqui e voltou. Quando ele voltou, o que é que eu falei para vocês? Praticamente a mesma movimentação aqui, tá? Então o que é que o mercado fez aqui, ó? Vendedor, comprador, vendedor, comprador e trabalhou aqui, ó. Depois o que é que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Olha só isso. Olha só como o mercado ele é um pouco padronizado, ó. Lateralização, lateralização. O que é que essas duas lateralizações têm em comum? Elas têm em comum um rompimento do vendedor. Tá? O vendedor rompeu. Ponto de parada tá localizado aqui, ó. Tava localizado aqui. Então, ó, o vendedor ele já rompe essa região aqui, ó. Tá? E isso aqui o que é que aconteceu já? Quebra de linha de tendência de alta. Aqui o mercado já quebrou, tá? Qual é a situação que pode estar ocorrendo aqui agora?
O vendedor ele quebrou esse movimento aqui, ó. Então aqui a gente tem um ponto de parada aqui, tá? E a gente tem outro ponto de parada aqui, ó, liquidez, tá? Então o mercado está trabalhando aqui nessa região aqui, ó, para fazer o que? Essa é a movimentação para queda, beleza? Então, ó, ele fez essa impulsão e isso aqui agora, ó, não foi uma correção, porque ela tinha que ser 50% para subir. Então o mercado ele vem o que? Ele voltou aqui, ó, já deixou essa região de suporte para trás. Pode acontecer outro movimento aqui desse aqui, pode. Então a gente vê que aqui o fluxo ele já começa a ficar um pouco mais limpo, tá? Candle simultâneo. Então o mercado voltou aqui. Aqui pode fazer um fundo para voltar para aqui? Claramente que sim. Para ele vir trabalhar aqui, fazer um topinho mais ou menos aqui e começar a inverter o movimento de novo, tá? Então, rapaziada, é assim que o mercado funciona, tá? Então, esse vídeo que eu deixo aí para ajudar vocês aí com esse conteúdo gratuito, rapaziada, deixa o like para fortalecer, né? Para que cheguem mais pessoas, para que esse vídeo possa estar ajudando essas pessoas aí que estão com um tapa-olho aí, que não entendem ainda um pouco como o candle, né? Como o mercado trabalha, então vai ajudar muito. Então, deixa esse like para fortalecer. Se você tem algum amigo que opera aí day trade, né? Que só faz perder capital aí, quebrar o tempo todo. Então manda esse vídeo para ele e manda outros vídeos também que eu tenho aí, que eu tenho certeza que vai ajudar ele. E muito obrigado pelos feedbacks que você vem aqui, né, no meu WhatsApp me mandar. Então fico feliz que esse conteúdo esteja ajudando pessoas. Então a meta é essa aqui mesmo, passar conhecimento para estar ajudando a vocês. Então rapaziada, até o próximo vídeo e fui!